Oi, bom dia, pessoal, tudo bom? Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço aqui novamente pelo convite, estamos sempre aí em contato, né? Para a gente é um prazer poder estar aqui e contribuir com esse evento que é tão importante, nessa temática importante, né? O convite para falar sobre como a natureza pode nos ajudar para fazer com que as cidades sejam mais resilientes aos impactos da mudança do clima, né? Eu tentei trazer nessa perspectiva de como o Ministério Público pode ser um agente impulsionador nessas ações. Então, a Fundação Grupo Boticário é uma organização que acredito que a maioria de vocês aqui já tenha, né, ouvido falar. Nós temos já quase 33 anos de existência aqui no Brasil. Nosso trabalho é para a conservação da biodiversidade brasileira. Atuamos aqui nessas frentes, né, de gestão de reservas naturais. Nós temos 2 reservas, uma fica na Mata Atlântica, a outra fica no Cerrado. Atuamos em territórios prioritários, com ações bem locais, junto aos atores locais, ações de engajamento e comunicação, e em agendas nacionais. Então, nas agendas, nosso foco é movimentar recursos, direcionar recursos para os temas aos quais a gente se dedica, que aqui nesse caso das agendas é oceano, turismo baseado na natureza e cidades baseadas na natureza, né, que é o tema que a gente vai conversar hoje. Então, aqui nas agendas, nosso objetivo é buscar direcionar recursos para essas temáticas prioritárias, e dar escala em diretrizes, políticas públicas, resoluções. Aqui nosso objetivo é realmente mover ponteira em escala nacional, né, diferente dos territórios onde a nossa atuação é mais local. Então, aqui as cidades são onde, em grande parte, onde a batalha do clima será ganha ou perdida, né? Foi essa fala aqui inspiradora do secretário-geral das Nações Unidas que acaba mostrando para a gente que realmente a ação climática ela precisa estar nas cidades. O ambiente urbano e no seu entorno, né, é principalmente onde os impactos da mudança do clima são sentidos, é onde a população mais vulnerável mais sofre e é onde precisa ter mais ações de adaptação. Por mais que a mudança do clima seja um evento global, né, e as ações de mitigação de fato requerem ações em nível global, a adaptação ela acaba sendo muito em nível local, porque você precisa olhar para o problema que está acontecendo e combater aquele problema naquela região, para aquela vulnerabilidade, com os recursos existentes naquela região. Então, é um problema mais pontual, né? E pelo que a gente vê aqui nesse estudo da Confederação Nacional dos Municípios, talvez a gente esteja aí perdendo essa batalha, né? Então, o que esse estudo mostra? Que em quase 10 anos, os municípios acumulam mais de 340 bilhões de reais em prejuízos por desastres naturais. E aí, o que esse estudo mostra, né? Os principais problemas aqui no Brasil que causam esses prejuízos são excesso de chuva ou falta de chuva. E no caso das secas e estiagens, o prejuízo econômico é maior. São eventos que têm uma duração maior, eles são mais fáceis de se prever, e eles causam maior prejuízo econômico. Já os eventos relacionados ao excesso de chuva, alagamentos, deslizamentos, eles têm a gente tem uma dificuldade para fazer uma previsão antecipada desses eventos, são poucos dias para você conseguir, às vezes poucas horas para você conseguir prever um evento dessa magnitude, eles causam muito mais prejuízo social do que necessariamente econômico. Então, ali as pessoas perdem tudo, perdem os seus pertences, perdem seus bens, e algumas vezes perdem a vida. Então, esses eventos relacionados ao excesso de chuva, eles têm um prejuízo maior social do que necessariamente econômico. Mas, então, foram esses 2 tipos principais de estudos, de prejuízos que foram identificados nesse estudo da CNM. Então, a gente traz aqui a natureza como uma potencial solução, né? Então, esse conceito de soluções baseadas na natureza, vocês já tiveram aqui, né, o ano passado, uma fala do Emerson sobre esse tema, então eu não vou ficar me detendo muito aqui, mas qualquer coisa depois vocês podem me perguntar, a gente vai conversando. Mas o foco desse conceito, ele é na sociedade humana, ele não é um conceito ambiental, por mais que ele pareça, ele é um foco, o foco é como é que eu vou solucionar os desafios da sociedade humana por meio de ecossistemas naturais e processos naturais. Aí a entrega, não sei se vocês conseguem ver se eu mexer o mouse, a entrega são os resultados de bem-estar humano, atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável e benefícios para a biodiversidade, porque você só consegue ter soluções baseadas na natureza com ecossistemas íntegros,
né? Então, se você não tem a natureza bem preservada, você tem mais dificuldade de ter aqueles serviços ambientais que ela pode nos proporcionar. Então, na verdade, é um ganha-ganha, é utilizar os ecossistemas naturais e os serviços ecossistêmicos a nosso favor. E aí não é qualquer coisa que a gente pode chamar de SBN. Aqui entra uma necessidade de reforçar muito esse conceito. Então, a gente trouxe nesse material que a gente preparou, que chama Cidades Baseadas na Natureza. Depois, nessa apresentação aqui vai ficar o link, mas também, se vocês quiserem acessar, está lá no nosso site, né? A gente trouxe esses critérios que dizem o que é uma solução baseada na natureza, né? Então, eles foram elaborados pela IUCN, um grupo de especialistas, a IUCN, né, que é aquela Organização Internacional para a Conservação da Natureza, ela organizou um grupo de especialistas no mundo todo, nós também participamos dessa elaboração desses critérios, né, e ela criou o padrão global de SBN. Então, o que a gente fez aqui foi traduzir esse padrão global para o português, né, e trouxemos aqui para o Brasil uma versão, digamos assim, resumida e traduzida. Mas então, assim, é só para dizer que não é qualquer coisa que é SBN, né? Você precisa seguir determinados critérios, porque tem gente aí falando que pintou o muro de verde e é uma SBN, não é bem assim, né? Então, aqui, eu também não vou entrar aqui muito nesses detalhes, que eu acredito que já foram trazidos antes, mas qualquer coisa a gente pode voltar. A SBN, ela pode ser em paralelo aí como uma infraestrutura natural ou infraestrutura verde, ela possibilita a manutenção da água em quantidade e qualidade suficiente para garantir para nós a segurança hídrica. E a segurança hídrica também é um conceito importante para a gente trazer, porque ela não está só relacionada à água para consumo humano, mas também ela tem esses 4 pilares. Então, a água para abastecimento humano ela é somente um dos pilares da segurança hídrica, né? O outro é a água para usos econômicos, atividades produtivas, para os ecossistemas e a redução de riscos associados a eventos críticos, né? A resiliência a eventos extremos. Esses 4 pilares fazem parte do conceito de segurança hídrica, conforme está no nosso Plano Nacional de Segurança Hídrica de 2019. Também é o mesmo conceito utilizado pela ONU. Aí a gente traz, então, alguns exemplos, né, de como que a natureza pode nos ajudar a garantir a segurança hídrica. Então, esses casos aqui são muito comuns na China, né? A China fez um grande investimento em cidades esponja, e que nada mais é do que a utilização de diversas tipologias diferentes de soluções baseadas na natureza em um projeto mais amplo, né, que não adianta só a implantação de soluções pontuais, ela também não resolve o problema, ela pode até amenizar, mas ela não resolve, né? Então, você fazer um conjunto de soluções garante que a cidade, num evento de chuva muito intensa, ela consiga absorver essa chuva, né? Consiga segurar um pouco desse excesso de água que cai aí num momento num espaço muito curto de tempo, né? Como aconteceu agora, acho que semana passada no Rio Grande do Sul, com aquele ciclone, a chuva que era esperada para 2 meses caiu em 1 dia. Então, esse que é o problema com os eventos extremos, com esses eventos climáticos extremos. É uma grande quantidade de chuva que o nosso sistema de drenagem que as cidades têm hoje não estão dando conta. Então, o que a gente precisa é fazer essas cidades entenderem que isso agora é uma nova realidade e que elas precisam se adaptar, né? Então, utilizando essas soluções alternativas, como, por exemplo, aqui traz alguns exemplos, né? Parques alagáveis, praças piscina, também existem outros diversos tipologias de soluções que podem ser utilizadas, mas principalmente se você utilizar um conjunto delas em um projeto mais amplo, você consegue garantir que a cidade tenha essa habilidade de poder resistir a essas chuvas mais intensas, né? Então, depois a água vai se infiltrando para o lençol freático, vai voltando aos poucos para o rio e não causa tantos transtornos assim para os moradores. Além disso, essas estruturas elas podem ser utilizadas para outros fins, né? Então, como a própria conservação da biodiversidade, espaços de lazer, porque se você tivesse optado aqui por engenharia convencional, colocar aí um piscinão enterrado, fazer diques, muros de contenção, se não vier a chuva, essas estruturas não servem para nada, né? Elas não têm uma função adicional. Então, as soluções baseadas na natureza, elas têm essa vantagem de uma otimização do recurso, né? Aí um outro exemplo bem clássico de solução baseada na natureza, que a gente já tem aqui no Brasil, alguns casos, né? São os parques lineares. Então, aqui,
a margem do rio fica respeitada, essa imagenzinha aqui fica bem legal para entender, né? A margem do rio respeitada, biodiversidade urbana preservada, espaço para permeabilidade da chuva, né? Que não adianta também só um gramado, porque muitas vezes um gramadão, aquele solo já está tão compacto que a água nem consegue infiltrar. Então, quando você tem ali uma vegetação, que você tem as árvores, você tem as raízes, você tem serrapilheira, né? Que são aquelas folhas que caem e ficam no sol, você tem mais facilidade para que essa água da chuva realmente infiltre no solo. Fora o que fica também preso na biomassa, né, nas copas das árvores, então isso demora até chegar ao solo. Então, quanto mais você tem de fato uma área biodiversa, é mais garantido que você consiga de fato ter uma área permeável onde a chuva possa se infiltrar. Aqui você garante o espaço para que as pessoas tenham mais contato com a natureza e que a infraestrutura fique segura longe do rio. Então, aqui você tem nessas duas imagens, por exemplo, o Parque Barigui, né? Essa imagem aqui de cima. Depois de um evento de chuva intensa, ele fica completamente alagado, mas não tem problema nenhum, porque essa estrutura ela é feita para isso. Depois que passa a chuva, volta a água para o rio e todo mundo já está aqui de novo correndo, fazendo suas atividades. O problema é quando você não tem um parque, né? E daí você tem aqui estruturas como, por exemplo, um hospital, uma escola, é aí onde você vai trazer o transtorno para a população. Aí você tem já vários exemplos no Brasil. Então, aqui, quando vai para o Jornal Nacional, a gente já fica bem feliz, porque já está realmente dando certo e aí tendo mais visibilidade, né? Então, teve essa matéria aqui agora de abril, no Jornal Nacional, que trouxe os casos de Recife e Belo Horizonte, né, que implementaram ações de soluções baseadas na natureza. Teve essa outra matéria aqui do Cidades e Soluções, né, que trouxe o caso do Parque Orla de Piratininga, de Niterói, que é um caso que eu já vou falar um pouquinho mais para frente. Então, a gente já vê que isso está indo mais para a mídia, já está saindo mais em reportagens, então estamos saindo da fase de pilotos para projetos já implementados e tendo sucesso. E aqui eu trago esse slide para falar como é importante a gente trazer isso também para as políticas públicas, né? Então, esse aqui é um exemplo de um estudo que foi feito pelo equivalente da Câmara de Vereadores, né, em Paris, o estudo Paris 50 graus. Então, ele traz diversas ações para que a cidade possa lidar com essas ondas de calor que já têm acontecido. Teve, ano passado, registros de 42 graus na cidade de Paris. Então, isso inviabiliza, né? Você, inclusive, tem perdas aí de vidas humanas e inviabiliza algumas ações, né? Turismo, a cidade depende muito do turismo. Então, eles colocaram dentro dessas estratégias algumas soluções baseadas na natureza também. Então, isso precisa vir também, além das ações práticas, para a política pública. Aí, então, trazendo agora mais para a prática, né? Como é que a gente acredita aqui que o Ministério Público poderia contribuir para que as cidades sejam mais resilientes com base em SBN? Né? Tem essas oportunidades de direcionamento de recursos. Então, por exemplo, que eu trago como primeira, é a SBN como contrapartida em financiamentos de infraestrutura municipal, aí muito ligado ao licenciamento. Então, esse aqui é um caso bem clássico aqui de Curitiba, é um parque que foi criado foi uma exigência de contrapartida do financiador, né? Então, foi solicitado para a prefeitura que, numa área onde as pessoas foram relocadas, né, porque era uma área de ocupação irregular, fosse criado um parque para evitar novas ocupações irregulares. Né? E a ideia inicial da Secretaria de Obras era fazer aqui uma pista de skate, era impermeabilizar tudo. Então veio essa solicitação do financiador que não, que ele queria de fato um parque, né? Se não poderia por acaso ser feito um parque. Então foram buscar daí a Secretaria de Meio Ambiente, então as prefeituras elas são compartimentadas, né? Elas são essas secretarias às vezes não têm a integração que seria desejada. Né? Então, nesse caso, foi buscada a Secretaria de Meio Ambiente para buscar a criação desse parque. Isso não partiu inicialmente da própria prefeitura, né? Partiu sim de uma exigência de contrapartida do financiador. Então, quanto que o Ministério Público consegue atuar nesses licenciamentos, né, de obras que já estejam acontecendo e que já estejam sendo financiadas para demandar esse tipo de contrapartida. Esse aqui é um exemplo de SBN como parte de estratégia de saneamento, né, aquele Parque Orla de Piratininga, em Niterói, ele já está sendo implementado, e a gente foi fazer uma visita técnica à água que chega, né, ela vem de toda essa bacia,
acaba recebendo aí poluição difusa, lançamento irregular de efluentes, então ela ia direto para essa lagoa de Piratininga, causando aí grandes transtornos para a população local, muita poluição, né, na lagoa. Então, agora, com a implementação de 35 mil metros quadrados de jardins filtrantes, que é essa foto que vocês podem ver aqui embaixo, e outras tipologias também, como, por exemplo, as biovaletas, que são essas aqui, você conseguiu, quando a gente vai visitar e você vê o ponto de lançamento dessa água já tratada para a lagoa, a água é limpa, é clara e não tem cheiro. Então, é impressionante ver, assim como já está dando certo, já foi constatada também o retorno de fauna, o retorno de biodiversidade para o local. Algumas espécies da fauna que não estavam mais sendo vistas na região já voltaram a habitar, então apenas com 3 meses de implantação do projeto. Isso é um grande sucesso, né? Aí tem outros projetos, como, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Eles estão buscando abrir mão da canalização e trazer de volta os rios, fazer a renaturalização desses rios em algumas áreas da cidade. Então, você tem aqui alguns exemplos, né, de fotos de antes e depois de um projeto. Então, quanto que você consegue realmente recuperar uma cidade? O segundo, eu estou olhando aqui o meu relógio, que eu acho que eu vou acelerar um pouquinho para dar conta de terminar. Aqui a gente teve um projeto que foi em Brumadinho, né? Antes aí da tragédia que aconteceu, a gente tinha esse projeto, Oásis Brumadinho, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e com a ANDA, que é uma associação local, né, o objetivo desse projeto era reverter recursos oriundos do dano ambiental diretamente para a execução de projetos em benefício da biodiversidade e em benefício também socioambiental, né, das pessoas que vivem ali. Então, foi feito esse projeto em parceria, aí tem aqui alguns resultados desse projeto, que eu trouxe aqui para, também não preciso entrar em detalhes, né, que o objetivo aqui é só mostrar como um dano ambiental ele pode ser revertido diretamente em um projeto que traga benefícios locais. Aqui só esse exemplo de resultado que é sensacional. Você tinha no início apenas 20% de áreas verdes com conectividade. Né? Depois do projeto, 100% das áreas tinham conectividade, porque a gente buscou restaurar as áreas prioritariamente de forma a trazer de volta essa conectividade entre as áreas, os corredores verdes, né? Que favorecem a biodiversidade. Então, é um projeto muito legal. Essa publicação aqui, Instrumentos Econômicos para a Conservação da Natureza, ela foi escrita por uma advogada, porque o objetivo é justamente traduzir nessa linguagem, né, como é que se deu todo esse processo, desde o dano até o direcionamento desse recurso para a elaboração do projeto. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Se tiverem interesse, o link está aqui também na apresentação, tá? Outros casos aí aqui, até eu vou deixar para que vocês, acho que conhecem até melhor do que eu, né? Esse caso que o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro determinou que um loteamento implantasse soluções de drenagem baseadas na natureza. Então, por quê? Foi feito um loteamento, ele não tinha soluções de drenagem, nenhum tipo de drenagem, isso trouxe muitos prejuízos para a comunidade local, alagamentos constantes, então foi feita essa ação, então essa decisão que ele deveria aprovar junto à prefeitura um projeto de soluções baseadas na natureza para a drenagem, né, para solucionar esse problema. Uma outra proposta é o direcionamento de recursos para os projetos do acelerador de SBN em cidades, que é um projeto que a gente tem em parceria com o WRI, onde a gente selecionou 10 municípios no Brasil todo que desenvolveram projetos de soluções baseadas na natureza. Então, aqui tem alguns exemplos, né, em Santos, é uma área... cadê o de Santos? Está aqui. Esse aqui. É uma área de morro, né, que sofreu um deslizamento, então eles estão fazendo uma proposta de recuperação ambiental dessa área com soluções baseadas na natureza. Tem um projeto em Camaçari, que também prevê a recuperação de um corpo hídrico com soluções baseadas na natureza. Então, eles são projetos que variam em valores e variam também em atores, né, envolvidos. Aí a gente selecionou esses 10 projetos em agosto do ano passado, eles estão passando por uma fase de capacitação e mentoria ao longo do ano, e em agosto eles vão apresentar esses 10 projetos vão ser apresentados para potenciais investidores em um evento que vai ser presencial em Brasília. A gente está convidando aí agências de fomento, bancos, e posso estender também o convite aqui para vocês, se quiserem conhecer esses projetos, né? Aí uma ideia que só trouxe um exemplo, que é o de Maringá, né? Ele traz aqui esse projeto bem complexo, que convém aí, diversos tipos de soluções baseadas na natureza.
estimativa de custo de aproximadamente 20 milhões. Então, não vou entrar aqui também nos detalhes. Uma outra sugestão é a participação em iniciativas da sociedade civil e multiatores, como é esse exemplo que a gente vem desenvolvendo na Baía de Guanabara, né, que envolve os 17 municípios da bacia, na região hidrográfica, né, da bacia da Baía de Guanabara. Já vou concluir. E ele rendeu, né, esse Lab Viva Água, ele rendeu uma boa oportunidade, né? A gente teve aqui a participação do promotor, José Alexandre Maximi, e a gente conseguiu criar em conjunto um projeto na bacia, na região ali da bacia Guapi-Macacu, né? E quando teve essa oportunidade de direcionamento de recurso, foi feito esse TAC e foi direcionado recurso para esse projeto que estava sendo desenvolvido no Lab. Então, foi uma coisa que acabou acontecendo ali em paralelo, né? Mas graças a essa a participação do promotor no Lab, ele teve essa oportunidade de conhecer esse projeto que estava sendo desenvolvido, então aí foi direcionado o recurso para essa região. Então, aqui também eu acho que vocês conhecem melhor do que eu esse projeto, né? Então, aqui o objetivo é impulsionar vocações do território e o impacto social e ambiental positivo. As outras oportunidades que a gente traz fomento a projetos de SBN em municípios, né, seja aí a abertura de editais para elaboração de projetos, porque faltam bons projetos e os municípios não têm essa capacidade técnica de desenvolver, eles precisam contratar esses projetos, ou então editais para financiar projetos já existentes. Então, são essas duas frentes que também podem precisar de recursos e muitas vezes de recurso a fundo perdido, né? Porque às vezes o município não vai conseguir um empréstimo para fazer o projeto, e ele não tem a capacidade técnica para fazer o projeto, então fica esse gap que a gente não consegue resolver. Então, com essas oportunidades, a gente consegue ter um potencial para transformar as cidades com impacto positivo, social e ambiental, e com possibilidade de quantificar esse impacto, né? Então, você consegue saber, a partir da sua atuação, qual foi o número de áreas criadas, o número de soluções criadas, o número de pessoas beneficiadas com a solução proposta. Então, aqui, caso vocês tenham interesse, a gente tem também na nossa página outros estudos, por exemplo, um estudo de infraestrutura natural no sistema Cantareira, onde a gente conseguiu demonstrar o valor do investimento na infraestrutura natural, né, e a economia de 69 milhões de dólares aqui para a empresa de água, né, se ela optar pelo investimento na infraestrutura natural na região do entorno do sistema Cantareira. No Guandu, a gente também fez um estudo semelhante, enfim, tem aqui várias opções que vocês podem acessar na nossa página. Então, aqui eu concluo, né? Eu trouxe aqui umas outros estudos, mas vocês podem depois acessar para olhar com calma, o estudo do Banco Mundial, que tem alguns estudos de caso, um estudo da União Europeia, mas isso tudo é só um material de apoio mesmo, que vocês podem depois acessar se tiverem interesse. Olha, de bate-pronto, assim, o que me vem à mente primeiro é a necessidade de manter as áreas de preservação permanente, né? Então, a maioria desses desastres que ocorrem, principalmente ligados ao excesso de chuvas, ele se dá por ocupação dessas áreas, ocupação irregular dessas áreas que já são protegidas por lei, né? Então, se a gente conseguir manter essa legislação, né, que ela já vem sofrendo ataques também, né, principalmente nas áreas urbanas. Então, é preciso reverter essa lei que permite que os municípios possam determinar a largura das suas faixas de APP, porque a gente acredita que a maior parte dos municípios não vai ter a capacidade técnica suficiente para, de fato, conseguir determinar. Então, a gente sabe muito bem que o que vai mandar é enfim, interesses econômicos, na maior parte das vezes, né, de ocupação territorial. Então, a gente sabe que as áreas de preservação permanente, na maior parte das vezes, elas garantem a segurança da população e da infraestrutura urbana. Em relação à tua primeira pergunta, dos planos de adaptação, a gente tem visto vários planos de adaptação já sendo elaborados com soluções baseadas na natureza dentro das suas estratégias, né? Então, aqui em Curitiba, por exemplo, a gente participou das reuniões de construção do plano de adaptação e a gente conseguiu manter, dentre as 20 ações priorizadas no final do plano, 3 são de SBN.
mas assim, foi porque a gente está aqui, a gente conseguiu participar, porque são reuniões semanais para a construção do plano, é muito difícil. Então, a gente fez questão de participar de um do começo ao fim, né? A gente faz parte aqui do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, então a gente entende que tem uma relevância aqui nesse grupo, mas a gente não consegue estar em todos, né? Então, o que a gente percebeu quando os planos são elaborados nessas parcerias, alguns organizações que atuam, né, com o meio ambiente no Brasil, por exemplo, o ICLEI, C40, WRI, são organizações que ajudaram a SOS Mata Atlântica, né, a manter as soluções baseadas na natureza como parte da estratégia para ação climática. Outros planos, oriundos diretamente do município, eles talvez não tenham esse olhar. Então, a gente percebe também a importância de ter essas organizações como parte do grupo que está elaborando o plano, né? E a gente fez uma atuação também junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, 2 anos atrás, na elaboração do guia. Existe um roteiro para a elaboração de planos diretores. Então, a gente fez essa atuação junto ao MDR, inserindo soluções baseadas na natureza dentro desse guia, desse roteiro. Então, teoricamente, qualquer município que vá seguir o roteiro do MDR, ele vai ver que tem essa opção de incluir soluções baseadas na natureza. Se de fato eles vão conseguir, né, o problema também não é só ter o plano, que a gente vê que nem sempre esse é o gargalo, né, os municípios, Salvador, por exemplo, é um município que tem, acho que se eu não me engano, 54% da sua área vulnerável às mudanças climáticas, e eles têm um plano de ação climática que tem SBN. Agora, tirar esse plano do papel é que é o desafio, né, então, mas está ótimo, ter um plano é super importante, né, porque mostra esse olhar e mostra um direcionamento. Então, agora o desafio é fazer cumprir o plano. Sobre a ABNT, está em discussão, né? Na ABNT, a gente pode, de repente, passar para vocês, a hora que tiver, né, um documento. Não sei se seria o caso de vocês contribuírem também, mas já está sendo discutido isso. E sobre as publicações, tem já algumas publicações. Eu posso depois, agora me lembrei de cabeça desse primeiro catálogo, né, que foi feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. A gente está trabalhando em uma publicação que vai sair em outubro. A nossa publicação ela vai falar sobre as diversas tipologias de SPN, trazendo alguns casos de cada tipologia. O nosso público-alvo é comunicadores e jornalistas, porque a gente acredita que precisa muito mandar para esses... que os jornalistas, quando fazem a cobertura de desastres, que eles façam essa vinculação com as mudanças climáticas e com as soluções, né? Então, com as ocupações irregulares, então, porque a gente escuta direto essas coberturas desses eventos climáticos extremos, desses desastres que acontecem, e não se fala disso. Né, e também não se fala de justiça social, de como aquelas pessoas estão naquele lugar, aí tem muita gente que vê aquela matéria e fala assim, ah, mas por que foi morar lá? Né, então, poxa, o que a gente precisa, essa discussão ela é muito mais profunda, né? Então, a gente vai fazer uma capacitação para comunicadores em outubro, voltada para jornalistas, influencers, comunicadores digitais, que agora a gente tem, né, uma gama aí de comunicadores, mas nosso objetivo é trazer informação de qualidade para essas pessoas que estão levando a informação para a grande parte da população. Né? Então, a gente vai estar produzindo esse material, que ele vai ficar bem fácil, assim, a gente quer deixar ele não muito técnico, sabe? Bem fácil compreensão, bem simplesinho, enxuto, que tem aí as tipologias de SBN, para que elas são usadas e alguns exemplos. A ideia é essa. Aí eu compartilho com vocês assim que tiver.